Tá difícil? Tá muito fácil? Tá complicado? Tá doendo? Tá osso? Tá fácil não. Eu adoraria fazer milagres e ter varinha de condão, mas não tenho. O que eu tenho é a minha voz, o que eu tenho é a minha vontade de ajudar você a se ajudar. Eu sempre abro essa live dizendo alguma coisa que desperte aqui no meu coração, né? E hoje eu tô com vontade de dizer que as coisas vão se resolver no seu tempo, né? Quando eu falo seu tempo, é o tempo peculiar de cada um. Nem sempre as realizações e as soluções das nossas questões, elas acontecem pontualmente como nós gostaríamos, né? Às vezes a gente não consegue entender por que as coisas não se resolveram, a gente não consegue realizar a razão das coisas estarem acontecendo como estão, né? Tu consegue entender? Você fala, meu Deus, mas por quê? Por que as coisas estão assim? Por que tá tão difícil? Por que tá tão doído? A gente fica se perguntando, não encontra a resposta, e aí dói tanto, né? É tão doído. A gente pensa assim, caramba, eu tô fazendo tudo tão direitinho. Esqueceram de mim aqui? O que tá faltando? Aí dá uma sensação meio que de um desespero, né? A gente tem a sensação que tá fazendo tudo que pode, tá usando de todos os subterfúgios intrínsecos da alma, mas parece que os resultados não acontecem como a gente gostaria. Tem nada de errado com você, viu? Nada de errado. É que acho que só com o tempo que a gente vai entendendo que as coisas elas vão acontecer na pontualidade que elas precisam ser realizadas. Eu sei que a vontade é que seja agora, né? Você quer acabar com essa dor, quer resolver logo. Você tem toda a razão. Mas exercita um pouco a tua paciência, tenta desfocar de algo que não depende só de você. Sabe essa situação que você está vivendo? Você já parou para pensar que não depende só de você? Você está fazendo seu pedaço direitinho, está se esforçando muito. Que bom, isso já é grande e isso é lindo. Mas agora tenta ser um pouco mais paciencioso com você e com o todo. Porque senão a tua cabeça fica aí fritando o tempo inteiro e as coisas parecem que nunca acontecem como verdadeiramente você gostaria, né? Bom, você quer saber, né? Os temas. Os temas mais votados, na verdade, gente. Vocês sabem que depois que eu termino a live, eu salvo, porque o Instagram às vezes adora me sacanear, né? E aí some com a live. Mas aí eu salvo a live pra jogar pro meu YouTube, pra ela eternizar, pra que vocês sempre assistam quando vocês bem entenderem. Aliás, toda a live, se você quiser conferir as outras, só entrar no YouTube e colocar lá Pamela Magalhães, você vai ver meu canal, já se inscreve no canal e confere todas as lives que você quiser, tem todas lá, todas e mais um pouco, um monte de vídeo. E aí eu volto e chamo alguém de vocês, né, algumas pessoas para participarem ao vivo aqui comigo, para conhecer a carinha de vocês, pra gente conversar, para vocês me fazerem alguma pergunta sobre o tema que eu tenha falado, sobre alguma coisa que vocês queiram aí. Eu só peço para vocês preservarem a privacidade de vocês, tá bom? Então, na semana passada, na segunda-feira passada, conversei com uma moça, talvez ela esteja aqui, e ela disse muito que ela queria que eu falasse de um tema, e eu prometi pra ela que esse seria um dos 3 temas, então eu coloquei os 2 mais votados e o tema dela, que eu achei justo. Você não acha justo? Poxa vida, ela participou, ela pediu tanto. Seguinte, ó a minha cola aqui, ó. Deu pra ver a cola? A letra aqui da psicóloga. Não é das piores, vai. Não é das piores. Bom, primeiro tema de hoje. Por que não conseguimos nos desligar após o fim de uma relação mal resolvida? Você tem uma relação mal resolvida? Você tem uma dificuldade de se desligar dessa relação? Vou contar pra você um pouco o que acontece, por que isso acontece. O segundo tema é a sugestão da seguidora querida que falou segunda-feira passada. Amizade com o ex. Dá pra ter amizade com o ex? Não dá pra ter? É melhor se afastar? Ou dá pra conciliar? Dá pra achar meio termo? E quando só uma parte é afim, a outra não é? E aí, o que a gente faz? Amizade com o ex vai ser o segundo tema. E o terceiro tema, esse é seu. Esse é pra você mesmo.
como construir o autoconhecimento e ser feliz com a própria companhia. Esses temas não são criados por mim, esses temas são sugestões de vocês. Vocês sugerem e eu só vejo qual que votaram mais e mando brasa aqui, tá bom? Prontos? Então vou colocar aqui, ó. Aqui. Olha lá. Vamos fixar? Fixei. Fixei? Fixei nada, né? Ué, não tá fixando. Foi ou não foi? Vamos ver se fixou ou não fixou, senão eu tento colocar de novo. Ah, não fixou. Vou tentar de novo. Aqui. Agora foi. Por quê? Vamos começar? Por que não conseguimos nos desligar após o fim de uma relação mal resolvida? O relacionamento termina e não necessariamente aquele amor todo termine junto com a relação. São tantas as relações amorosas que elas acabam por um lado, mas não acabam para o outro. São muitas as relações afetivas que elas anunciam o seu fim, mas na verdade, aqui dentro da gente, elas ainda não terminaram. Então, a gente é obrigado a sair delas, ou a pessoa sai da relação, e aí não tem relacionamento amoroso que possa perdurar quando só uma parte quer ficar, quando só uma parte quer que aconteça. Então a gente vive uma série de sentimentos. A gente se sente rejeitado, a gente quer achar uma razão para aquilo não acontecer, a gente não consegue entender com muita clareza como que nós podemos sentir tanto ainda por alguém que parece não sentir mais nada. Então a relação ela sai da gente, mas a gente não sai da relação. A gente continua pensando na pessoa, a gente continua revivendo os momentos com a pessoa, a gente continua lembrando aquilo que era muito especial com aquela pessoa. E a gente sente saudade, a gente sente vontade, a gente fica ali lembrando dos momentos mais especiais, a gente rememora, a gente fica querendo achar um culpado, alguma coisa que não foi tão legal, aonde será que a gente falhou, onde será que a gente errou? Aí surgem os pensamentos mais doidos, né? Será que era alguma coisa com o meu corpo, com o meu cabelo, com a minha cara, com o meu beijo, com o meu sexo? Será que foi algum problema da família? Eu trabalhava demais, trabalhava de menos? Será que eu tava sem grana? Ou eu tinha pouca grana? Ou eu tinha muita grana? Ou será que era diferença cultural, diferença de opinião? Será que era questão de partido político? Será que era porque a gente viajava de menos, eu viajava demais? Será que é porque eu queria ter filho, ele não queria ter? Será que eu queria casar na praia e ele não queria casar? A gente fica pensando todas as razões que tenham contribuído para que a relação tenha acabado. E ainda a gente se vê ligado nesse relacionamento. E é muito difícil virar verdadeiramente essa página. Parece que a gente ainda fica pegado a muitas coisas. Uma das principais razões da gente ainda ficar muito ligado ao relacionamento, que teoricamente deveria ter acabado total, uma das coisas que favorecem a gente não conseguir fechar o ciclo, é a chamada sensação de falsa segurança numa zona de conforto. Não é que a relação fosse tão maravilhosa assim, é que ela nos conferia algo seguro, conhecido, que fazia parte da nossa identidade. É como se a gente já tivesse muito acostumada como fulana, namorada de ciclano, ciclano, marido de fulana, fulana, esposa de Beltrano. Então, na hora que a gente tem que se desfazer dessa identidade social, dá um vazio, um vácuo aqui dentro. Uma sensação de que, e agora? Quem sou eu? Eu não sou mais a namorada do Beltrano, nem o namorado do ciclano. Eu não sou mais a esposa dele e nem marido dela. Quem sou eu? E aí a gente tem que se reinventar. Sem reinventar é bonito, poético falando, mas na prática é difícil pra diabo. Por quê? Porque na hora que eu tenho que pensar em me reinventar, eu tenho que pegar todos os meus cacos, eu tenho que me reencontrar, eu tenho que me reintegrar, eu tenho que lembrar das coisas que eu gostava, eu tenho que lembrar dos lugares que eu ia e que durante a relação eu até deixei de ir, amigos que eu tinha me afastado e hobbies que eu gostava de fazer. Então, essa fase da reinvenção, ela é fundamental, mas não é bolinho, não. Então, nesse momento, eu preciso me refazer. E aí, sempre
na maior parte das vezes, a gente dá uma recaída, sabe? Às vezes dá uma vontade de voltar, momento de tristeza, momento de dúvida, mas às vezes essa vontade vai e vem, porque a gente fala, não quero voltar com fulano. Deus me livre. Mas ao mesmo tempo aquele lugar conferia uma sensação de segurança. Por isso que muitas vezes a gente fica ligado na relação que já deveria ter ido, já deveria estar lá no passado, para lá do passado. Então a gente fica o tempo inteiro pensando. Ai, não sei, não era melhor voltar? Ai, será que não funcionava? Ai, não sei, eu acho que essa vida de solteiro não é pra mim. Ah, não sei, acho que eu não vou conhecer ninguém. Esse aplicativo nem me fala. É um pior do que o outro. Você já entrou no aplicativo? Nossa, é um pior que o outro. Não é pra mim, acho que é melhor voltar mesmo. E esses pensamentos, eles acontecem de novo, porque há uma sensação de falsa segurança. Há uma sensação que aquilo que existia, aquele lugar que a gente já estava acostumado a ir, era mais seguro. Era um lugar que, por mais que não fosse aquele melhor dos mundos, era um lugar que a gente já estava meio habituadão, né? De ir e vir. E aí parece que tudo conspira para que a gente dê a recaída, né? Você olha no aplicativo, não se interessa por ninguém. É um pior do que o outro, um papo que Deus me livre, né? Ou gente que não tem criatividade, né, para abordar no assunto. E aí faz você falar, não, quer saber? Não era tão bom, mas acho que eu vou voltar. E nessa hora, uma grande porcentagem das pessoas tenta voltar. Nem todo mundo consegue, nem todo mundo volta, mas tentar acontece. Pensar em voltar também acontece. Um outro ponto fundamental que faz a gente ficar ligado em relação que já foi, que já tocou o barco, que já não é para nós, é a gente associar que todos os sonhos que nós tivemos ali, sabe, os sonhos que nós construímos, os planos que nós tivemos, parece que se foram com a pessoa. Você termina a relação, parece que o sonho foi lá com ela, né? Então, a vontade de ter um apartamento foi com a pessoa. A vontade de ter um filho foi com a pessoa. A vontade de casar foi com a pessoa. A vontade de... Oi! Dá uma chacoalhada aí. Quem foi embora foi a pessoa. Os sonhos que você tinha, eles continuam em você. Eles só precisam ser reavivados. A vontade que você tinha de ter um apartamento, a vontade que você tinha de fazer uma viagem para Grécia, para Bahamas, para Maldivas, para Itália, sei lá para onde. A vontade que você tinha de ter 1, 2, 3, 4, 5 filhos. A vontade que você tinha de fazer sua casinha. A vontade que você tinha de fazer um piquenique delicioso no parque. A vontade que você tinha de conversar com alguém gostoso depois da transa, a vontade que você tinha de dar aquele beijo maravilhoso que você perde até o ar, todas essas vontades, elas permanecem com você. Você gravou o que eu falei? Mas gravou mesmo? Eu vou falar de novo, de um jeito diferente, mas eu vou falar de novo. A pessoa que foi embora da tua vida foi uma pessoa que você poderia gostar, que você pode ainda ter algum sentimento, que você pode estar elaborando luto, ou que você pode não sentir mais nada, ou que você pode ter sentido que se livrou, seja o que for. Foi uma pessoa. Todos os sonhos que você tinha, eles ainda permanecem com você. Você não perdeu os seus sonhos, você não perdeu todas essas oportunidades e vontades. Elas estão aí. Ouviu bem? Elas estão aí. Você tem todo o direito de sentir e inclusive de realizar. Aliás, quando a gente termina um relacionamento, quando uma pessoa por acaso não quis mais continuar com a gente e tal, claro que tem a dor, lógico que sim. Vou dizer pra você que não. Adoraria arrancar essa dor do teu peito. Amaria ter poderes, sabe, paranormais, arrancar isso de você assim. A gente pode até imaginar que eu arranquei agora, né? Imaginação tá aí pra isso. Mas, sabe o que eu penso de verdade? Que quem nesse momento não quis estar com você, que quem nesse momento não pôde, quem nesse momento não estava afim, quem nesse momento te deu um pé na bunda, quem nesse momento achou que era melhor estar com outra pessoa, quem nesse momento te magoou muito e foi, é melhor ir mesmo. E é fundamental que você se lembre que todos esses sonhos que você sempre teve, eles permanecem com você. É muito importante pensar isso. Não escreve aqui não, eu não quero que você se exponha. Eu quero que você pense aqui comigo. Nós dois, nós duas.
Quais são os seus sonhos? Quais são os seus sonhos? Fecha os olhos assim um pouco, ó. Fecha mesmo. Não, leva a sério o que eu tô falando aqui. Você não tá aqui por acaso. Fecha os olhos. Quais são os seus sonhos? Essa pessoa foi embora e esses sonhos continuam. Quais são os seus sonhos? Pensou nos seus sonhos? Pensou? O seu sonho ele é grande. O seu sonho é valioso. Não deixa ninguém te influenciar na ideia que você tem que sonhar menos. Jamais. Os seus sonhos são maravilhosos, são lindos. São do tamanho do seu merecimento. Você sonha entrar na igreja? É? Você sonha assim, tá bem linda, maravilhosa, com vestidão? Ou não? Você sonha casar na praia? Ou você sonha só estar junto, na casa? Você sonha independente de casar, de não casar? Você sonha estar com alguém que te queira muito bem? Você sonha estar com uma pessoa que seja recíproca? Que te olhe com carinho, que te veja, que te perceba? Que te valorize? Que se importe? Alguém que você possa conversar? Que você se sinta muito bem ao lado? Você tem todo esse direito. E se você verdadeiramente quiser aqui dentro, você vai ter. É só você não duvidar. É só você não pôr na tua cabeça que porque essa pessoa foi embora, tudo isso não possa acontecer. Grava o que eu te falei, tá? Quem foi embora foi a pessoa. Os seus sonhos estão todos aí. As oportunidades também. É que muitas vezes, quando a gente acaba de terminar uma relação e ainda a relação não saiu aqui dentro da gente, tem um luto que tem que ser vivido. E tá tudo certo, porque esse luto é uma fase que a gente vai ter que elaborar as nossas dores. E a gente vai passar por isso. Elaborar as nossas dores, olhar pra nossa tristeza, pra nossa raiva também, que você é ser humano, tá? Se tiver com raiva, tá tudo certo. Não é claro que feio ter raiva. Gente, terminou uma relação, às vezes a pessoa pisou no teu calo, às vezes a pessoa te provocou pra caramba, às vezes aconteceu uma coisa horrorosa, não vou ter raiva por quê? Tem sim, tá tudo certo. Seu sentimento é legítimo. Você tem toda a razão. Inclusive, se eu estiver falando aqui, se eu estiver falando assim, quer saber? Você tem razão também, eu sei, às vezes a gente tem raiva mesmo. A gente tem vontade de quebrar tudo. Mas não se quebra, não. Quebra no máximo aí um pratinho, né? Dá aquele soco no travesseiro, aquela pancada na almofada, na parede, assim. É bom, né, dar uns socos na almofada? Acalma às vezes a gente. Mas não se machuca, não. Não se machuca, não, porque embora haja raiva, embora haja esse sentimento todo louco dentro de você, desorganizado, calma que faz parte do luto e as coisas estão acontecendo. Não tem jeito. Eu falo que quando a gente ama muito, quando a gente ama de todo o coração, a gente pode ter em alguns momentos a sorte de encontrar alguém que ame com reciprocidade. Mas tem muitos momentos que a gente vai amar e não vai ter eco. Eu vou te contar uma coisa que aconteceu uma vez comigo que eu não me esqueço. E me marcou. E como eu superei, eu quero te contar pra você se inspirar, tá? Quando eu disser pra você que hoje eu sou casada e me sinto muito amada e amo muito, de verdade, assim, eu não tô querendo me gabar, não. Eu tô querendo te contar que isso é possível, mas eu também já passei uma situação que eu gostava muito de um cara e eu tinha certeza que ele era o amor da minha vida. Eu tinha certeza. Se a gente voltasse no passado, me chacoalhasse lá e me encontrasse no passado, naquele momento, e me perguntasse se aquele cara era o amor da minha vida, eu diria pra você que eu tenho certeza, que eu tinha certeza que ele era. E eu lembro que eu amava, eu dizia que amava e tal, e ele nunca dizia que me amava, tá? Não dizia. E uma vez ele viajou e ele trouxe um perfume pra mim. Aí na hora que ele foi me entregar o perfume, e ele sabia que eu era novinha, tá? Eu tinha uns 19 anos e imagina, carta pra mim era a coisa mais importante que existia na vida. Aí ele me deu o perfume e eu falei, legal, obrigada, mas poxa, você sabe que é tão importante pra mim uma cartinha. E ele sabia que eu queria muito que ele dissesse que me ama. Ele sabia. Era muito importante pra mim. Aí ele pegou o perfume, eu lembro até hoje, tá? Ele pegou o perfume assim, era um perfume que aqui, ó, era tudo branco, tá? Ele escreveu assim, olhou pra mim e escreveu assim, Aí imagina, meu coração foi na boca, né? Na boca. Ele escreveu assim, você pensa? Coração assim,
adoro. O que você acha que eu fiquei? Aí eu parei, olhei assim, falei, sério mesmo? Aí ele, eu lembro até a frase, falou, linda, eu te adoro. Amar é muita coisa. Parei assim, olhei. Lembro até hoje. Ele tá vindo embora. Olhei, fiquei passada, aí começou a cair lágrima aqui, né? Lágrima assim. Aí eu entrei no elevador, fechei o elevador, pus a mão assim. Naquela época não tinha Covid, né? A gente podia pôr a mão em todo lugar. Aí pus a mão assim, chorei com aquele negócio escrito te adoro. Aquele negócio te adoro, aquele perfume te adoro, ficou lá um tempão. Naquela época, a minha autoestima era tão baixa que eu acreditava que aquele te adoro era muito, era grande, era imenso. Eu verdadeiramente olhava aquele perfume escrito te adoro e eu acreditava que para ele me amar era muito. Ao mesmo tempo, amá-lo era tão fácil. Demorou um tempo, demorou um bom tempo, mas funcionou, que bom. Para eu entender que amar não é muito. O amor, ele é fácil quando ele existe. E demorou um tempo para eu entender que se ele não me amava, ele fazia questão de mostrar que ele só me adorava e ainda dizia que amar era muito, o meu amor que não deveria caber ali, o meu amor que era muito grande para um lugar tão pequeno. Eu só não conto o desenrolar da história para não expor certas pessoas, mas eu vou te contar uma coisa, o mundo dá voltas e dá voltas tão bonitas, tão lindas, e é tão gostoso a gente valorizar o nosso sentimento e entender que a gente deve amar quem verdadeiramente mereça, e a pessoa que mais merece com certeza é você. E quando você realiza que você se ama, você consegue amar pessoas que verdadeiramente suportem esse amor e possam retribuir esse amor da mesma maneira. Que delícia! Por isso que eu te digo que se hoje eu amo a pessoa que eu tô, meu marido, e sei que ele me ama, e esse amor é tão forte quando a gente ama junto. Eu olho para essas histórias do passado, na época que eu acreditava amar, quem fazia questão de dizer que me amar era muito, e frisar e escrever num perfume que me adorava, eu olho e falo, por isso que eu tô aqui falando para você. É por isso que eu tô aqui falando para você, viu? Se você tiver com alguém que não te corresponde, que faz com que você sue a camisa e que você fique o tempo inteiro querendo arrancar e a pessoa tá adorando isso, é momento para você parar e ponderar. Você sabe que a pessoa que fica recebendo o seu amor assim fartamente, eu nem acho que ela é errada. Eu não acho, porque delícia, né? Quem que não quer receber todo o teu amor? Até eu que sou mais boba. Quem que não quer? Agora, o que faz você, debruçado, debruçada, amando, se desdobrando, pra quem não valoriza? Caramba, dá uma beliscada assim no teu aqui, ó, no teu ombro e fala assim, hey, hello! O teu amor é muito, o teu amor é valioso. Não fica gastando esse amor pra quem desperdiça. Não fica gastando esse amor pra quem não valoriza, pra quem não olha, pra quem não percebe, pra quem não alcança, tá? Bom, amores meus, amizade com o ex. Quem aí é amigo de ex? Você é amigo de ex? Você acredita em amizade com ex ou não acredita em amizade com ex? Coloca aqui pra mim. Amizade com ex. Amizade com ex, se você acha que funciona, faz um joia. Se você acha que não rola, faz um... Como faz assim? Uma negativinha, vai. Um não curtir. É o seguinte. Se você... Vamos resumir, gente?
Você gosta de uma pessoa, certo? Você gosta da pessoa, terminou a relação, porque eu já falei aqui, como eu já disse 1000 vezes, terminar a relação não quer dizer que você não gosta mais da pessoa. Às vezes você gosta, às vezes você terminou racionalmente, às vezes você terminou porque você não tinha opção, às vezes você terminou porque o outro fez uma baita de uma sacanagem com você, às vezes o outro terminou com você. Então assim, terminar não quer dizer que não tem sentimento, né? É ou não é? Então essa história de você terminar uma relação gostando da pessoa, e aí você aceita ser amigo da pessoa, você dá uma forçação de barra na amizade, porque, pelo menos eu tenho alguma coisa, pelo menos eu tenho uma relação com ele. Não, a gente não namora mais, mas pelo menos a gente é amigo, vai que uma hora rola. Pra mim isso é uma espécie de prêmio de consolação. Prêmio de consolação. Não dá pra ser namorada, não dá pra sair, então a gente fica amigo, pelo amor de Deus. De verdade, gente. Terminou a relação, se ainda tem sentimento, não rola ser amigo. Poxa vida, seja honesta consigo mesmo. Não dá pra ser amigo. De quem você ainda tem algum sentimento, não dá. Mas é que eu gosto, eu queria pelo menos estar perto, pelo amor de Deus. É que nem você ir no mercado com fome. Você não pode comer nada, você vai lá no mercado, fica passeando pra quê? Pra ficar salivando, passando mal? Sabe, você tem que fazer exame no dia seguinte, aí tua amiga chama, nossa, vai ter um japa aqui em casa maravilhoso. Ou então um churrasco, sei lá o quê. Uma pizzada. Você tá morrendo de fome, fica lá sem comer, salivando. Pelo amor de Deus. Se você ainda gosta da pessoa, se ainda tem sentimento, história mal resolvida, se afaste. Mas eu gosto muito. Melhor se afastar. Mas é muito melhor se afastar. Ou você quer ser o quê? Você quer ser amiga confidente? O amigo confidente? Você ainda gosta do sujeito? E aí você vai dar uma de amigão, amigona, que vai ficar escutando. Com quem a pessoa transou, com quem saiu. Parem. Pelo amor de Deus, isso é tortura. Chama-se tortura. Masoquismo. Não. Terminou, ainda gosta. Vamos ser amigo? Não dá. Não dá. Aliás, se você ainda sente alguma coisa, gosta um pouco tal, aí o cara tem mais controle, a mulher tem mais controle e tal, e ela fala, não, vamos lá, vamos ser amigo e tal. O fato de você tirar seu time de campo, tocar a tua vida, também é uma chance, uma alternativa da pessoa cair a ficha. Da pessoa também pensar, será que eu gosto? Será que mexe comigo? Será que faz sentido? Tá? Não force a amizade. Porque pra mim, é uma forma de se ferir demais. Outras configurações dessa história de ser amigo de ex. Terminou a relação, tava desgastada, você não sente nada, o cara não sente nada, a sua ex-namorada não sente nada, você também sabe. Legal, aí dá pra ser amigo. Não sentimos nada, eu não sinto nada, ela não sente nada, tocamos a vida assim. Maravilha, delícia, maturidade, bonito. Meus pais são amigos, são separados e são amigos. Eu não sei se lá no passado, sei lá quantos anos, deixa eu pensar aqui, 20 anos atrás, se tinha algum sentimento de alguma das partes. Mas hoje eu sei que não existe. São amigos. É lindo. Um ajuda o outro, são parceiros, conversam. Eu fico feliz da vida, eu acho super maduro e bacana. Por isso que eu falo, terminou a relação, dá um tempo. Porque se às vezes você não sente, o outro lado sente. A gente tem que respeitar esse sentimento, né? Que ainda tá acontecendo. Aí depois que passa, que a poeira dá baixada, né? Cada um meio que já se estabeleceu aí com o seu luto, talvez dê pra ser amigo, tá bom? Mas não vai forçar, tá bom? Não vem com essa história de que é melhor ser amigo do que não ser nada. É melhor não ser nada nesse momento. É melhor realizar que terminou a relação e elaborar esse luto, tá? Mas a gente terminou a relação, ele fica me ligando. Ele fica me perguntando onde eu tô. Ele fica mandando mensagem. Você acha que eu vou responder disso? Gente, quer se magoar? Esse é o passaporte pro sofrimento. Passaporte pro sofrimento. Terminou a relação e ainda fica se falando, sabe? Gente, terminou a relação, independente se vocês vão voltar daqui 15 dias, mas dá um tempinho pra sentir, porque aí depois, se tiver que voltar, maravilha. Só que assim, quando você vai voltar pra uma relação que você terminou, alguma coisa tem que ter mudado, né? Não é só saudadezinha da gente daquele beijo, daquela transada. Tem que ter um tempinho pra vocês também absorverem, para vocês entenderem o que aconteceu, para vocês amadurecerem a relação. Então, alguma coisa mudou? Legal, mudou alguma coisa, então a gente volta a conversar. Não mudou nada? É só recaída? É só uma saudadezinha? Não vale, tá bom? É fundamental que vocês caiam em si.
Não, fulano realmente passou um tempo, percebi que fulano tá diferente, tá com outro argumento, tá com uma visão diferente sobre aquele assunto, tô vendo que ele fez alguma coisa que ele não tinha feito antes, deu um passo que era muito importante, resolveu procurar um emprego, resolveu pensar de um jeito diferente aquela situação, começou a fazer um processo terapêutico para melhorar, buscou um psiquiatra, não sei qual é a questão que você passa com essa pessoa, mas essa mudança ela tem que ser um pouco mais consistente do que simplesmente, estou morrendo de saudade, quero te ver, vamos voltar. Porque aí, de novo, passaporte pro sofrimento, né? Porque aí volta, aí de novo pancada. E ninguém merece ficar levando pancada atrás de pancada. A gente tem que viver a relação e tem que aprender o que aconteceu. Eu não acredito em milagres, de verdade, assim, milagre. Eu não vi. Se eu vir na minha... Se eu enxergar um milagre na minha frente, mudo minha opinião, mas por enquanto eu vejo pessoas, certo? Que fazem processos, passam por alguns perrengues, resolvem fazer algo, mudança de comportamento e atitude e aprimoram. Essas pessoas eu conheço, nisso eu acredito. Por enquanto, uma pessoa mudar da noite pro dia, sabe, sapo vira príncipe, isso eu vi em livros. Mitologia, histórias, contos de fada, tal. Mas na real, eu acredito em mudança de comportamento, maturidade que acontece com o tempo. Fichas que caem e as pessoas começam a mudar suas condutas, começam a mudar as suas escolhas, suas posturas, seus comportamentos, seus hábitos e sim melhoram e aprimoram. Se eu não acreditasse em mudança, eu não seria psicoterapeuta. Mas em milagre eu ainda não vi. Tá? Eu acredito nisso. Então, essa coisa de que a pessoa terminou com você, passou 2 semanas, eu mudei, vamos voltar? Pera lá. Espera pra ver uma mudança de comportamento. Mas dá pra dar uma segunda chance? Pelo amor de Deus, eu acho que você pode dar quantas chances você quiser, até porque a vida é sua. Mas tenta observar um pouco mais de comportamento e mudanças mais concretas para que você não fique chovendo no molhado, para que você não fique repetindo a mesma história, porque ninguém merece ficar levando pancada atrás de pancada, né? Depois você faz uma feridona aí na sua autoestima, na sua história, isso se torna um trauma e um estresse absurdo para a tua vida. Você não precisa passar por isso, né? Você é uma pessoa legal. Eu acho que você merece ser respeitado, acho que você merece ser levado a sério. Então, na hora que termina um relacionamento, dá um tempinho pra você elaborar um luto, dá um tempo para as fichas caírem. Gente, depois que a gente tem um rompimento, depois que existe uma ruptura, precisa sim de um tempo para as pessoas começarem a pensar um pouco. É um momento importante. Dói, é sofrido? Sim, dói, é sofrido, mas também é um momento pra gente ponderar muitas coisas. É um momento pra gente ponderar aonde a gente falhou, o que foi legal, o que não foi, o que a gente gosta, o que a gente não gosta, o que funciona, o que não funciona, o que faz sentido pra nós, o que não faz, qual é o nosso propósito de vida, qual não é, pra onde essa pessoa ia, pra onde a gente quer ir, quais são as nossas intersecções, quais não são, faz sentido, não faz? Às vezes, quando a gente sai da relação, sabe aquela história de sai da ilha pra enxergar melhor a ilha? Pois bem, às vezes a gente sai da relação para enxergar melhor o que acontecia. E nessa da gente enxergar melhor o que acontecia, a gente percebe assim... não, legal, acho que eu não enxergava que aquilo era bacana, tinha isso que era bacana, era legal, funciona tal. Ou então a gente enxerga e fala assim, não é legal, não é bacana, não é bom pra mim. Quantas vezes a gente termina um relacionamento e a gente começa a valorizar muito mais o que a gente tinha do que na época que a gente estava na relação. Ou até a gente termina a relação e percebe que a gente estava numa encrenca absurda, que a gente estava cego, contaminado, completamente manipulado, envolvido num relacionamento nada a ver. É ou não é? Só que para isso a gente às vezes precisa se afastar um pouco, enxergar as coisas um pouco de longe para entender melhor do que se trata. Certo? Em suma, minha querida, meu querido, amizade com ex é arriscado. Se ainda houver sentimento de uma das partes, não force a amizade. Não aceite prêmio de consolação. Não caia na própria cilada. Não boicote a sua vida. Não se machuque desnecessariamente. Dá para ser amigo de ex? Talvez sim, não imediatamente. Se amigo de ex imediatamente, provavelmente seja desespero. Tá bom? E resistência para aceitar o término. Último tema. Nossa, acho que hoje vai dar tempo até da gente falar de um outro tema.
Terceiro tema, então, não último, que eu vou ficar mais tempo aqui com você. Tá tudo certo? Tá acompanhando o raciocínio? Vocês estão gostando dos temas? Não estão? Sugestões? Tô aberta aqui, tá? Falem aqui o que vocês quiserem. Tema 3 aqui. Ah, outra coisa, faz um print aqui, ó. Vou fazer até, ó, uma carinha bonitinha. Pra você printar. Você vai printar essa tela aqui e você vai escrever, assim, o que você aprendeu com essa live, o que você achou da live, uma pergunta pra live, uma sugestão, um elogio, uma crítica, um oi, um beijo, o que for, tá bom? E depois eu vou repostar aqui nos meus stories. Como vocês querem, assim? Como vocês quiserem. Como vocês quiserem. Aí. Maravilha! Podemos continuar? Terceiro tema. Como construir o autoconhecimento? Olha a pergunta complexa que vocês me põem aqui para falar. Como construir o autoconhecimento e ser feliz com a própria companhia? Você gosta da tua companhia? Você gosta? Mais ou menos? Não muito? Adora! Tô mudando a posição aqui que o meu pé tava dormindo. Gostar da própria companhia. Eu não sei você, mas pra mim nem sempre foi muito fácil. Eu era daquelas pessoas que andava grudada com uma amiga. Eu era muito apegada à minha mãe na infância. Quando eu fui pra escola, eu era aquela apegada à professora, eu não deixava a professora em paz. Onde a professora ia, eu ia junto, eu queria ficar com ela. Eu tinha uma dependência gigantesca, eu tinha uma necessidade imensa de estar com alguém. Eu não tenho vergonha de contar nenhuma. Eu gosto de contar as minhas falhas, eu gosto de contar as minhas dificuldades, porque elas foram superadas. Tenho muitas ainda, tá? Muitas. Mas as que foram superadas eu acho que servem pra você se inspirar, né? Então eu tinha esse lance, tá? Eu era daquelas que pegava amiga pra ir no banheiro, sabe? Eu tinha que estar com alguém, eu tinha essa necessidade muito grande. Estar sozinho pra mim era uma coisa muito complicada. Estar sozinha era uma sensação de desespero, de tristeza. Eu associava estar sozinha com medo. Estar só pra mim me dava medo, dava uma sensação de desespero, uma sensação de vulnerabilidade. Demorou muito pra eu gostar de ficar sozinha. Sabe o que eu acho? Eu acho que a gente gosta de ficar sozinho quando a gente sente consistência em si. Quando a gente sente consistência em si, quando a gente conhece a nossa história, quando a gente abraça as nossas sombras, quando a gente entende as nossas falhas, quando a gente é menos vaidoso consigo mesmo, quando a gente percebe os nossos desejos, sonhos, quando a gente olha de frente os nossos traumas, sabe? Paixões, desilusões, quando a gente percebe que a gente não é melhor que ninguém, quando a gente percebe que a gente tem as nossas qualidades, mas também a gente tem os nossos defeitos, quando a gente deixa de querer agradar a todos, quando a gente percebe que não é perfeito, é quando a gente começa a gostar mais de si. É quando a gente não quer mais ser como ninguém, melhor que alguém. É quando a gente começa a aceitar quem somos. É nesse momento que a gente deixa de ser sozinha. Porque a gente está consigo. Demorou para eu entender que eu não precisava agradar as pessoas para eu me agradar. Demorou para eu entender que, ainda que de repente não desse para sair com ninguém no sábado e eu tivesse que ficar em casa comigo, tava tudo bem e que eu ia encontrar alguma coisa legal para fazer e que eu ia ficar em paz com a minha companhia. Mas quando isso chegou, foi tão bom. É tão bom. Eu gosto tanto de ficar sozinha. Gosto de pensar nas minhas ideias, gosto de vasculhar as minhas dores, gosto de olhar as minhas sombras, gosto de revisitar alguns lugares, fazer alguns resgates, rever algumas questões mais delicadas, entender melhor algumas situações da minha vida que talvez não tenham ficado muito bem explicadas para mim, me resolver comigo, acertar algumas contas com o meu íntimo. Quando a gente se conhece, a gente passa a ser mais íntima de si mesmo, mais íntimo de si mesmo. É que o problema, se você parar pra pensar, a gente se cobra demais, né?
A gente se cobra muito. A gente tá o tempo inteiro falando o que a gente tem que fazer. A gente tá o tempo inteiro dizendo que a gente tem que cumprir alguma coisa. A gente tá sempre achando partes que faltam serem reconstruídas, né? A gente tá o tempo inteiro nessa pegada. É impressionante como a gente se critica, é impressionante como a gente se acha defeito. A gente sempre tem a tendência de dar aqueles cataplaft nas costas, de se culpar por alguma coisa, de achar que não é bom bastante, de achar que não foi o suficiente. A gente não é fácil conosco, não. E aí quando a gente fica sozinho, parece que vem todo esse arsenal de cobrança, né? Ó, tá vendo? Ó, você não fez isso, você não fez aquilo, você não tem isso, você não tem aquilo, você não fez tão bem, você não fez... Tem muito isso. E eu acho que quando a gente começa a encarar tudo isso de frente, quando a gente reconhece que a gente tá aqui mesmo num eterno aprimoramento infindável, a gente fica mais em paz, né? A gente fica mais em paz. A gente aceita mais as nossas imperfeições, a gente convive melhor com aquilo que a gente não conseguiu e a gente queria. A gente vai entendendo melhor as partes incompletas da gente. A gente olha um pouco para nossa história e percebe que, caramba, aquilo lá não foi legal mesmo. Não foi. Será que dá para fazer melhor agora? Não sei. É muito doido isso. Outro dia eu tava conversando com meu marido, né, e lembrando de algumas condutas minhas, na época da faculdade principalmente, né. Nossa, eu listei um monte de... Posso falar um palavrão? Eu não gosto de ficar falando palavrão em live, mas é que é tão real aqui. Sabe? Então eu vou falar. Um monte de merda que eu fiz. E aí eu fiquei pensando nisso e sei lá, no primeiro momento me veio uma sensação ruim, né? Mas em seguida eu falei, que bom que eu consigo olhar pra isso, que bom que eu consigo ver umas besteiras que eu fiz e me dou a chance de fazer melhor, né? Porque tem uma diferença muito grande entre eu olhar alguma coisa que não foi legal que eu tenha feito lá atrás e ficar o tempo inteiro me penalizando, me vitimizando, ou mesmo dizendo que horror e ficar me criticando, e eu olhar para aquilo e perceber que hoje eu tenho uma outra percepção acerca disso e posso fazer melhor. Vocês percebem a diferença? Veja o que você faz na sua vida. Se você olha alguma coisa que não foi legal e se penaliza, se vitimiza e fica falando que é absurdo e fica ali sendo, sabe, aquele eterno julgador, juiz de si mesmo? Ou se você olha, constata, dá aquela avaliada que nem eu dei, nossa, quanta merda, mas olha pra frente e fala, vou fazer melhor. Não tem uma forma pra reparar, sabe, resgatar algumas besteiras que a gente fez, e não tem uma forma melhor de reparar do que perceber as falhas e tentar fazer melhor. Sempre dá tempo, sempre dá tempo. Não fica com essa história de que não dá mais, não tem mais jeito. Tem sim, tem sim. Tem o jeito do agora. Tem as possibilidades que virão. Tem as novas relações que acontecerão. Os novos vínculos, novos elos, novos negócios, novas possibilidades, novos estudos. Sempre há tempo para reparação. Anota isso, reparação. Sempre há oportunidade de resgatar, de fazer diferente, de fazer com um pouco mais de atenção, com um pouco mais de carinho, com um pouco mais de dedicação, com um pouco mais de coração, né? É que a gente tem mania, é uma mania doida, né? De olhar a vida com a cabeça de hoje. A gente faz muito isso, né? A gente pega a cabeça de hoje, que a gente já levou um monte a gente já levou um monte nas costas, tudo aquilo que a gente já passou, todas as falhas, as pisadas na jaca que a gente deu, sabe? E aí a gente olha e fala, mas não devia ter feito isso, não devia ter feito aquilo, que absurdo, blá, blá. Mas o aprendizado não é pra isso? Não é pra isso. Quando a gente erra, a gente não pode aprender. Se essa pessoa não te perdoa, ela tem todo o direito. Eu sei que dói falar isso, mas se você pisou na bola com alguém no passado, essa pessoa tem todo o direito de não te perdoar. Eu não queria te falar isso, mas é real, tá? Ela tem todo o direito de não te perdoar. Todo. Mas você pode se perdoar.
Você pode se perdoar, você pode se olhar com mais carinho, você pode se olhar com mais cumplicidade, com mais respeito, porque você sabe o quanto você hoje pode funcionar diferente diante da situação que aconteceu lá atrás. A pessoa pode não te perdoar, mas você pode se perdoar. E essa possibilidade da gente se perdoar das nossas falhas do passado é tão libertadora. Nossa, é tão libertadora, é tão bom. Eu me perdoo. E você? Você pode falar isso aqui? Não escreve não quero que você se exponha de novo, eu quero aqui, ó. Onde você estiver. Mesmo se tiver com alguém do lado. Eu gostaria muito que você falasse assim: eu me perdoo. Como que soa isso pra você? Fala. Fala, eu me perdoo. Fala 3 vezes assim. Eu me perdoo. Eu me perdoo. Eu me perdoo. Falou? Perceba que talvez um desses 3 momentos que você falou que se perdoa, ou os 3, quem sabe, ou 2, você verdadeiramente tenha se perdoado. Você falou aqui, ó, do coração. Eu me perdoo. Quando você se perdoa, você tira uma carga tão gigante. Naquele momento você não tinha a maturidade de hoje, naquele momento você não tinha a sabedoria que você tem agora, você não tinha passado por tudo que você passou, você não sabia tudo isso que você sabe agora. Se perdoe. Se permita essa sensação de leveza, de tirar um elefante das costas e se permitir fazer melhor agora. Se perdoe. O perdão é maravilhoso e se você puder perdoar essa pessoa, sabe essa pessoa que não foi legal com você? Me entenda bem, grava uma coisa que eu vou te contar. Quando você perdoa uma pessoa, você não perdoa por ela, entendeu? Porque eu sei que às vezes eu falei pra você perdoar, você fala, Deus me livre, Pamela, você não sabe o que me aconteceu. Você também não sabe o que me aconteceu, né? Eu posso te garantir que perdoar alguém é um bálsamo. Quando você não perdoa uma pessoa, você permanece ligada com ela, ligada na raiva, ligado no ódio, ligado num vínculo destrutivo das entranhas viscerais da sua alma. E quando você perdoa, você não perdoa por essa pessoa, você perdoa porque você merece essa libertação. E quando você perdoa, você se desconecta, você liberta, você abre um novo horizonte. Você já parou para pensar que algumas coisas talvez na sua vida não se abram porque falta um perdão para ser feito? Falta um perdão para você emanar para o universo? Então agora você faz um exercício comigo aqui, nós dois, nós duas. Quero que você feche o olho e diga assim: eu me perdoo. De novo, eu me perdoo. Faz aí onde você tá. Eu me perdoo. E eu te perdoo. Eu me perdoo. E eu te perdoo. Viu? Viu que leveza? Sentiu daí? Tô conectada com você. Sentiu? Tirou um peso assim das costas? Sente assim uma leveza? Eu tenho certeza que se você tiver perdoado e se perdoado do fundo do seu coração, amanhã você vai acordar tão mais leve. E aí quando você estiver sorrindo amanhã, promete pra mim que você vai lembrar dessa nossa conversa. Você fica muito mais bonito, mais leve. Você fica muito mais bonito sorrindo. Você fica muito mais bonito feliz. Você fica muito mais bonito se tratando com carinho. Você fica muito mais bonito quando percebe que é merecedor.
Você fica muito mais bonito quando você se respeita. Você fica muito mais bonito quando você verdadeiramente entende que a maior prioridade é a sua paz. Certo? Muito obrigada. Sintam-se beijados, abraçados. Ó, de novo o print da nossa live, hein? Ó, assim com um sorrisão, tá? Assim, libertador, libertador, libertador. Fizeram print de novo? Libertador. Momento libertador. Perdoando geral. Se perdoando, perdoando quem tiver que perdoar. Liberta, desconecta. Deixa o horizonte te abrir novas oportunidades, possibilidades. Você é merecedor, você é merecedora. Tá bom? Beijo. Vou desligar essa live e já volto pra conversar com você. Você aí que conversar comigo ao vivo, tá bom? Beijo.